Pessoal, eu estava fazendo aqui uma análise que achei bem interessante compartilhar com vocês, lá no site do bing.com/covid, que a Microsoft disponibilizou, né, trazendo para a gente as informações em tempo real, praticamente, dos novos casos, né, confirmados do coronavírus. E achei bem interessante, olha, sendo bem rápido. Atualmente nós temos um total de 218.564 mil casos confirmados. Até o momento, infelizmente, temos aí o total de 8.938 mortes confirmadas pelo coronavírus, essa doença, a Covid-19. Isso representa assustadores 4%, mais de 4% da população de infectados. Então, mais de 4% de quem é infectado por esse vírus acaba morrendo. Agora, achei bem interessante uma análise que eu fiz aqui, levando em consideração, se a gente tirar os dois principais países que estão com a situação mais crítica, que é a China e a Itália, a gente tem aqui, ó, cerca de praticamente menos da metade. Nós caímos de 218.564 para 101.923 casos confirmados. Em se tratando das mortes, eu fui fazer uma análise para verificar os principais países, né, que tirando dessas mortes todas que a gente tem aí, de 8.938 mortes, se a gente tirar os principais países, que aí são China, Itália, Irã, Espanha, os Estados Unidos, os 8 principais países que têm mais de 100 mortos confirmados por esse vírus, a gente fica aí com um total que baixa de 8.938 casos para 424 casos de morte, de fatalidade dessa doença. E isso representa, isso levando em consideração esse valor aqui, né, que eu tirei só a China e a Itália, representaria menos de 0,5%. Então a gente sai de 4%, que é um número alarmante, para menos de 0,5%. Isso daqui não tira a importância da prevenção do vírus, mas eu estava analisando para entender como que está a disseminação desse vírus através do mundo. E analisando em cima desses números, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas se todo mundo mantiver a precaução de não manter contatos em grandes aglomerações de pessoas, tentar evitar contato físico e todas essas recomendações que o Ministério da Saúde está fazendo, que a mídia está divulgando constantemente, se a gente fizer tudo isso, os números que a gente vê principalmente na maior parte dos países, são números de mortes muito abaixo da quantidade de casos infectados. Então, realmente, não há necessidade de alarme, nem necessidade de desespero e de ficar desesperado por essa doença que, infelizmente, está causando uma tragédia lá na China, na Itália, no Irã. Ó, aqui ele mostra no site do Bing, ele mostra algumas informações, como por exemplo na China, ó, são 3.245 mortos, na Itália 2.978, a gente tem aí, ó, o Irã também com um número muito alto, a partir da Espanha, ó, já baixa de 1.938, a Alemanha aí já tem muitos casos confirmados, mas bem poucas mortes, ainda bem, né? Graças a Deus. Os Estados Unidos aí todo tem 150 mortes e a gente começa a ver que dos outros países, quando a gente passa desses países que estão com incidência muito grande de mortes pelo coronavírus, a gente percebe que todos começam a ter uma incidência de, apesar de ter casos crescentes de total de casos confirmados, mas a quantidade de mortos vem sendo relativamente bem mais baixa em comparação com esses outros países, né, que estão com essa crise toda. Daí a gente tem números, ó, como 6, felizmente aqui no Brasil ó, já chegou em 4 fatalidades, de novo, né? Aí aqui, ó, 0, 0, 2. A gente vê que a partir tirando os principais países que estão com essa infestação, os outros países estão tendo um índice de fatalidade muito menor do que esses primeiros países.
repetindo, não, eu não tô gravando esse vídeo para dizer que essa doença tem que ser banalizada, que a gente não precisa se preocupar com ela. Não, de forma alguma. Nós temos 8.938 pessoas que morreram em decorrência dessa doença. Mas o que a gente tem que ter é tranquilidade e a calma de não se desesperar, que o mundo não está acabando. Pelo menos aqui, tirando esses países, conforme eu estava mostrando aí, o mundo não está acabando. A gente tem aí uma quantidade de pessoas que realmente estão morrendo. Esperemos que a cura chegue logo, que comece a gente ter muito mais todos os casos recuperados, que pare de acontecer, de aparecer novos casos diariamente, mas principalmente que a gente tenha consciência e a calma de não se desesperar e de não fazer o que a gente está vendo pela TV, do pessoal saindo de casa, esvaziando as prateleiras dos supermercados e essa crise toda que a gente tá vivendo. Ressalto mais uma vez, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que essa situação não é uma situação grave. É sim, tem muita gente que já morreu. A gente já está caminhando para 10 mil mortes, mas a gente precisa entender que não adianta, se a gente seguir as recomendações que o mundo todo está dando, a gente não vai ter esse problema que está acontecendo e não vamos, talvez, né, Deus queira, que a gente não chegue na necessidade de precisar ter essa quarentena total, de se fechar e de fechar tudo e ninguém mais sai de casa. Espero que isso realmente não aconteça aqui no Brasil, nem em mais nenhum lugar do mundo.